Shabbat Shalom a todos. Nós temos agora o compromisso de aprofundar um pouco, ou compreender um pouco melhor, né? Aprofundar talvez seja um pouco audacioso, né? Mas compreender um pouco melhor, né, a questão da festa de Rosh Hashanah. Em linha, né, o que foi ensinado agora pela manhã pelo Leomar, a gente vai dar continuidade a essa ideia e também voltar a alguns pontos da Parashá Nitzavim que sempre ocorre junto com a porção de com a festa de Rosh Hashanah. Essa porção Nitzavim, a 51ª, ela se encontra sempre antes da festa de Rosh Hashanah, e ela tem motivo, né? Isso tem motivo para ser dessa forma, não é obviamente por acaso. Então, Rosh Hashanah é cabeça do ano, uma das 4 contagens que o nosso povo Israel faz, né? Ele diz respeito ao ano civil, que marca a contagem do ano desde a criação e visa reverenciar o Criador. Então, vários simbolismos estão ligados à festa de Rosh Hashanah, e ele também serve como um marco civil de contagem do ano, né? Então estamos entrando agora, hoje é dia 28 de Elul, agora no pôr do sol nós entraremos no dia 29 de Elul, no pôr do sol de amanhã entraremos no dia 1º de Tishrei, de 5.780, então é uma contagem de ano que se faz. Também possui a função de determinar as contagens especiais da Shemitah, que o Leomar já trouxe. A gente tem, né, trazido isso todos os Shabbat, porque nós temos recebido essa incumbência, né, de avisar a todos que a casa entra, né, nesse 7º ano. Então o ano de Shemitah é um ano sabático, de descanso da terra. Como o Leomar falou, tem a legislação em Deuteronômio 15. E também ele serve de contagem para o Yovel, né, o jubileu. Além da suspensão do trabalho agrícola, igual no Shabat, no ano Shabat, né, de Shemitah, o 7º ano, o ano de jubileu é o 50º ano. Os escravos, eles são libertos e as terras restituídas às suas famílias originárias. Então é uma ordem que o Eterno colocou no meio da população, né, nosso povo de Israel. A porção Nitzavim está sempre relacionada com a festividade de Rosh Hashanah. Não por acaso essa festa também é reconhecida como o dia de julgamento. Então, ela tem um simbolismo forte em relação a essa situação de julgamento. E aí, o que diz outro simbolismo mais forte em relação à festa de Rosh Hashanah em relação ao dia do julgamento, remete ao sacrifício de Isaac. Então, ele é um dia de julgamento, porque ele está antecedendo a festividade de Yom Kippur, e ele tem um relacionamento simbólico, os nossos pais ensinam, com o sacrifício de Isaac, aquele que Abraão subiu ao Monte Moriá com a ordem de sacrificar o seu filho, e aí a relação de Abraão para Isaac é uma analogia à relação do próprio Criador com toda a humanidade. Então ali você tem uma situação de juízo, né, onde você precisa fazer ali um acerto, você precisa ali fazer aquela oferta. Só que a gente sabe da história que Abraão, ele é testado ali na sua fidelidade e ele é aprovado naquela situação. Mas o que está simbolizando ali é aquele que vai imolar o sacrifício, né? Então é uma situação de julgamento onde nós nos colocamos diante do Eterno. Nitzavim significa de pé. Quem está de pé está à espera de alguma coisa. Nesse caso é a espera desse julgamento. Então, nos dias que antecedem, né, Rosh Hashanah, são dias de Teshuvah. Nós estamos orando, né, os salmos de Teshuvah, confessando os nossos pecados. Nós temos falado sobre Teshuvah, que é arrependimento, é retorno, né, é uma dos braços, né, de organização do nosso povo Israel.
é o estudo da Torá, é a Techuvá, é você identificar quais são os seus erros, quais são os nossos pecados, né? Quais são as nossas falhas, os nossos problemas de pensamento, os nossos problemas de fala, né? Quando nós executamos algo errado, quando pensamos mal, e não só pensamos, como agimos mal, não apenas em relação ao eterno, mas também em relação ao próximo. Quando nós colocamos um jugo desigual, não temos paciência, quando não temos misericórdia do nosso irmão, né? Quando acreditamos estar com a razão e aí acabamos excedendo as barreiras, né, do razoável, e aí a gente ofende. Então é exatamente uma situação em relação a isso. E obviamente todas as situações que se colocam entre nós e o Criador, é esse momento que nós estamos aqui. Então, clamando ao Eterno por misericórdia, confessando diante do Eterno as nossas falhas, e declarando arrependimento, ou seja, não retornar para essas práticas novamente. Então, se nós estamos andando em ciclos, né? Nós estamos agora na 51ª porção, ou seja, faltam 3 porções para a gente concluir os estudos, né, da Torá. E a gente vai retornar, a nossa expectativa, né, é que nosso ciclo seja renovado, cada um de nós, e a gente retorne para Bereshit, Gênesis, para ter a oportunidade de aprender aquilo que a gente ainda não aprendeu. Só que é um ciclo, mas eu não gosto de pensar como se fosse uma coisa de 2 dimensões só, né? Como se fosse um círculo, né? É uma espiral, onde a gente sai de um ponto, faz o ciclo novamente, mas você precisa estar diferente do ciclo anterior. E esse é exatamente o juízo que nós estamos esperando em relação a essa questão. Então, onde pecamos, nos pecados íntimos, conhecidos ou não, somos expostos diante do Eterno. Confessados esses pecados, há necessidade de declaração da culpa, a afirmação de ter realizado e responsabilização desse resultado. Ou seja, a gente tem que reconhecer que situações desagradáveis que acontecem conosco, diz respeito à conduta que a gente teve, à falta que a gente teve, e o resultado da nossa má prática. E não culpar a outro, culpar o governo, culpar o eterno, culpar o vizinho, mas entender qual é a nossa responsabilidade. E a questão da confissão e do arrependimento é a declaração de que não se repetirá mais isso. Estar de pé no dia de julgamento envolve a expectativa de uma nova oportunidade, de um novo ciclo, de ter sua vida renovada para que você possa servir melhor do que você serviu nesse ano. Então a perspectiva não é simplesmente de você ter uma bênção, de você ter renovado a sua vida. Por quê? Nós sabemos que o resultado do pecado é a morte, né? Então, se a gente está diante do Eterno, diante do juiz de toda a terra, de pé, a gente está esperando um juízo para saber se nós seremos incluídos nessa aliança, se nós seremos excluídos dessa aliança, se nós teremos uma nova oportunidade de entrar num ciclo ou não. Então, Rosh Hashanah exige de nós a avaliação de nossas falhas, para um acerto individual com o Eterno e para um fechamento de todos os aprendizados no ano, numa grande autoavaliação, para que subamos desse patamar e possamos servir melhor no próximo ciclo. Então, quando nós pedimos essa bênção, essa renovação diante do Eterno, nós não estamos pedindo essa bênção para que nós possamos viajar para o Caribe, ou para que nós possamos ficar em casa folgados, né? Não, a renovação desse ciclo é para que nós tenhamos mais uma oportunidade para servir. Porque se eu não compreendi bem todos os mandamentos que me foram apresentados, me foram colocados durante esse ciclo, e o Eterno está me dando uma nova oportunidade, Ele já mostrou diante dos mandamentos que eu compreendi, quais foram as minhas falhas, e eu já confessei os meus pecados, mas ainda não estou perfeito, preciso ainda vir às águas para lavar as minhas vestes, para me apresentar diante do Rei.
Então, se a gente teve essa renovação, é para a gente entrar em mais um ciclo de estudos, de compreensão, pedindo para que o Eterno diminua as nossas falhas e a gente seja convencido, né, do juízo, da justiça e da verdade, dos pecados que nós temos que nos arrepender ainda para continuar. Então não é uma renovação para ficar folgado, era uma renovação para o serviço, porque quanto mais você se aproxima do Eterno, mais compreensão você tem das suas responsabilidades, mais responsabilidade você tem de anunciar isso àqueles que não têm nada preparado para si, aqueles que não têm pão, aqueles que não têm Torá e aqueles que não têm Elohim no mundo. Essa é a nossa responsabilidade. Então a expectativa que temos que ter é de renovação da nossa vida para que possamos fazer melhor ao nosso meio no ano que vai se iniciar. Do contrário, para que serviria a vida? O Eterno poderia cessar ali a nossa vida, já que não é para servir, já que não é para glorificar, não é para louvar ao nome dele. Então, por isso, a festa de Rosh Hashanah é uma festa de alegria, mas ela é, como eu ensinei para as crianças agora pela manhã, é uma alegria incompleta. O símbolo que me veio à mente, enquanto eu preparava essa fala, era de que na harmonia que o Eterno tem para reger, né, a humanidade, né, ou seja, todos os seus filhos, a festa de Rosh Hashanah é como se fosse um acorde de suspensão. Ele te dá uma tensão, ele não é uma coisa completa, ele está pedindo uma situação de relaxamento, uma situação de descanso, um fim, né? E Rosh Hashanah é exatamente esse meio. Rosh Hashanah não é o fim, não é uma alegria completa, ela é uma alegria intermediária, ela é uma alegria contida, ela é uma alegria pequena. Isso tem sido nos ensinado por essa casa, o pastor já falou isso várias vezes, isso é ensino rabínico. Rosh Hashanah, ela tem essa característica. Ela é uma festa de ano novo? Sim. Ela é uma renovação e um pedido de renovação? Sim. Mas de acordo com Nitzavim, nós estamos de pé. Quem? Os poderosos, os oficiais, os juízes, as mulheres, as crianças, os rachadores de lenha, os carregadores de água, os estrangeiros. E essa situação de estarmos de pé, como vimos agora pela manhã, é só para aquele povo que viveu há 3.000 anos atrás, naquela situação? Não, porque lá mesmo, versículos à frente, 29, versículos 14 e 15, diz: não é para falar apenas com vocês, é para aqueles que estão aqui, não somente convosco. Ele está falando para o povo de Israel daquela situação, não é somente convosco, mas é com aqueles que ainda não estão aqui e agora. Esses ainda que não estavam ali naquele momento, somos nós. Então está falando conosco também. Nós estamos de pé, à véspera de Rosh Hashanah, clamando ao juiz de toda a terra a misericórdia dele, para que tenhamos a oportunidade de entrar em mais um ciclo para o serviço. Não é o ciclo onde você vai relaxar, é o ciclo para o serviço. Na harmonia musical, né, isso é um acorde de tensão, fica assim aquele negócio que não acaba, pedindo um relaxamento, que é um acorde que vai dar o final e aí sim, você pode descansar. Então, simultaneamente nós estamos já olhando para frente, nós estamos clamando pelo julgamento. Daqui a 10 dias de Rosh Hashanah, 10 dias para frente, é Yom Kippur. Ali a gente vai clamar efetivamente a expiação dos nossos pecados, concluindo as nossas orações. E aí depois, 5 dias, no dia 15 de Nissan, aí a gente consegue vivenciar, de Tishrei, dia 15 de Tishrei, a gente consegue vivenciar uma alegria completa,
que é a festa de Sukkot, que é a festa das cabanas. Nesse momento em que nós estamos aqui ainda em peregrinação, quando a gente chega em Sukkot, quando a gente chega na festa dos tabernáculos, na festa das cabanas, a gente vive uma alegria completa, mas ela ainda é uma lembrança profética daquilo que vai ser. Mas ali você consegue ter uma liberdade para você ter uma situação mais completa. A gente vai ver isso mais à frente. Tá? Então, Rosh Hashanah é bom que fique na nossa cabeça. É uma alegria pela conclusão de um ano, de um ciclo, e começo de outro? Sim, mas ela ainda não é uma alegria completa. Ela vai se completar na festa de Sukkot, né? Porque a festa de Sukkot traz outros simbolismos e outras profecias que têm a ver com o retorno do rei Messias, né? Porque quando o rei Messias voltar, aí sim, aquele acorde de suspensão, ele resolve num acorde de relaxamento e você tem um sábado de descanso na presença do Eterno. Essa é a realidade da festa de Rosh Hashanah. Tá? Um dos elementos, né, que nos envolve na festa de Rosh Hashanah é o Salmo 95. Vamos dar uma olhada ali. Por quê? Segundo os estudiosos rabinos, o Salmo 95, ele é um salmo que foi composto, né, como um cântico, o Lehu Neranená, que a gente canta em várias oportunidades. Ele foi, que cantamos inclusive todos os sábados, né, todos os Shabat, ele foi composto por palavras que foram entoadas por Adão. Então, a Rosh Hashanah, ele também marca o dia da criação pelos estudos rabínicos, o dia da criação do homem. Então, a gente precisa lembrar, remontar lá, agora está no final do ciclo, remontar lá no começo. O Eterno cria todo o universo, o Eterno cria todas as condições para que haja vida. Então, tem toda a situação mineral, toda a situação vegetal, toda a situação do ciclo das águas, e aí nós entramos na vida animal, né? E o último elemento dessa criação, para comandar todo o restante, é o homem, que exatamente coincide com o primeiro de Tishrei, que é Rosh Hashanah. Então o homem está ali sobre toda essa situação para dominar sobre tudo, não no sentido tirano, no sentido de destruição, no sentido de usurpação, mas para cumprir com a sua responsabilidade. Qual é a responsabilidade do homem? Governar toda a criação para louvar ao Eterno. Por quê? O homem foi o único elemento da criação, coincide com Rosh Hashanah, o único elemento da criação com capacidade de reconhecer o Criador e de organizar toda a criação, o mineral, o vegetal, o animal, para glorificar o nome do Eterno. Porque existem os sacrifícios, existe a obediência, existe lavrar a terra, existe o alimento dos animais, existe o cuidado em relação aos animais, existem os sacrifícios que precisam ser feitos. Todo esse serviço agrícola, todo esse serviço de trabalho com a terra, de cuidado, para que todas essas riquezas e essas dádivas sejam ajuntadas e organizadas para louvar ao Eterno. A finalidade de toda a criação é louvar ao Criador. Quem organiza isso é o homem. Então essa é a responsabilidade. Ele tira essa situação, o homem, né, com o pecado. O profeta Isaías fala assim que o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. Isso mesmo. Então, quando a gente se afasta do propósito eterno pela falta, transgressão do mandamento, a gente se afasta dessa responsabilidade. Por quê? A gente quer trabalhar? Quer. Para quê? Para receber o nosso salário, para folgar, em vez de organizar as situações, né? Só pensa, né, no interior, né? A gente não pensa no bem que a gente precisa fazer ao próximo para levar
esse serviço de louvor, levar toda a criação a louvar o Eterno. Salmo 95, ele diz assim: vinde, cantemos ao Eterno. Olha só o convite, isso é para toda a criação, toda a criação, não só a criação viva, né? No conhecimento judaico, a vegetação não tem vida, né? Ela gera, ela possibilita, ela faz a manutenção da vida, mas ela mesma em si não é vida, nem mineral, nem vegetal, mas a vida, aqui está tudo sendo chamado para toda a terra, os vegetais, tudo sendo chamados para louvar ao Eterno. Vinde, cantemos ao Eterno, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-los ante a sua face com louvores e celebramo-lo com salmos, porque o Eterno é Elohim grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. O céu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Eterno que nos criou, porque ele é o nosso Elohim, e nós povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, assim como na provocação, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos, a quem jurei a minha ira, que não entrarão no meu repouso. O repouso que está se buscando ali. Aqui é uma convocação de reunião para que toda a criação cumpra a sua finalidade, que é louvar ao Senhor de toda a terra. Então, Rosh Hashanah, que significa cabeça do ano, possui entre os seus significados a função de nos lembrar a adorar ao Criador. Então ela tem íntima relação com o próprio Shabat, e ela diz respeito a esse caminho intermediário que nós estamos buscando para um descanso eterno diante do Criador. Cumpre a função de ser uma festa de sonido de shofar, de convocação, assim como nós ouvimos aqui no Salmo 95. Por isso também conhecida como festa das trombetas, e é uma conclamação de toda a criação para adorar ao Criador. É comemorado agora no dia 1º de Tishrei. Tishrei é o 7º mês da sequência iniciada lá em Nissan, que marca o início da caminhada de uma vida sem o Eterno, com um memorial estabelecido por Pessa. Então agora estamos encerrando nesse mês de Tishrei esse ciclo que se iniciou ali em Nissan, onde nós tivemos, em 1º de Nissan, a memória das 10 pragas do Egito. Dia 14 de Nissan à noite, a comemoração da festa de Pessa, Páscoa, né, que é a festa da libertação, e é o início da peregrinação, da situação em que nós não tínhamos Elohims no mundo, não tínhamos Torá, passamos pelo meio do deserto, que é a situação em que nós estamos, né, com todo o simbolismo da festa das semanas, esqueci o nome, lembrar da festa das semanas, Shavuot, a festa das semanas, e nós recebemos a Torá, né, as nossas responsabilidades, os mandamentos, e estamos encaminhando agora para o final, que é a conclusão, a festa de Sukkot, passando pela festa de Rosh Hashanah. Essa é a situação. Os estudiosos rabinos ensinam que essa foi a data da criação do homem. Nós já vimos essa situação, e nós estamos aqui exatamente conclamando e esperando essa situação. Agora, esse serviço de proclamação do Eterno, e de proclamação dos mandamentos, e de chamar toda a criação para louvar ao nome do Eterno, ele é a nossa responsabilidade como casa, como congregação, como casa, entre as nossas famílias, entre as pessoas que nós conhecemos, para cumprirmos esse serviço. É o próprio serviço de proclamação do nome do Eterno. E aí lembre-se, nós fomos chamados para proclamar o nome do Eterno, seus mandamentos,
e arrependimento dos pecados, porque o Rei Messias está voltando. Então nós temos que preparar e fazer a nossa parte, como o Eterno falou. Fale, vá lá e fale, eles que abram o seu coração. Então nós temos o mandamento de proclamar o nome do Eterno, como temos feito com as várias frentes de trabalho que o Eterno nos deu. E aqueles que têm ouvido, eles têm a oportunidade de aderir ao Eterno. Então, eles precisam abrir o coração para isso. Mas esse Salmo 95, junto com esse simbolismo da festa de Rosh Hashanah, é exatamente essa a expectativa. É uma situação de julgamento, onde nós todos estamos de pé. Ali a gente viu, em Deuteronômio capítulo 29, todos estamos de pé diante do Eterno. Toda a criação. Então nós temos que incentivar ao outro a temer ao Eterno e a aderir ao Eterno com sinceridade de coração, como foi ensinado agora pela manhã, para que no dia do juízo, do retorno do Rei Messias, essas pessoas estejam preparadas e possam ser aprovadas, e aí possam ter uma alegria completa na festividade de tabernáculos, né? O serviço de Rosh Hashanah é semelhante aos serviços que temos realizado, e esse serviço tem relação com João, o imersor. Vamos lá em Lucas. Proclamar o arrependimento de pecados, a purificação nas águas e a vinda do Rei Messias. Esse é o nosso compromisso. Lá em Lucas, no capítulo 3, que fala melhor sobre a situação ali de João, o imersor. Aqui eu vou falar João imersor e vou falar purificação em vez de falar batismo, porque a humanidade tem a capacidade ímpar de pegar os elementos mais singelos, preciosos da palavra e distorcer e tirar do foco principal. Então, batismo dá a ideia de iniciação. Léo vive ensinando isso para as turmas que vão descer as águas. Tem uma ideia de iniciação. Aquele que diz, que sabe que Yeshua HaMashiach, ele é o Filho do Eterno, que o Eterno é um, e que nós precisamos compreender, iniciar uma caminhada de compreensão e obediência aos seus mandamentos, não está iniciando, ele já está iniciado. O que ele precisa é de purificação. Então, descer as águas, que é o serviço de João Batista, ou João imersor, é exatamente a purificação. É exatamente isso. E isso tem tudo a ver com esse contexto. Por isso que nós precisamos retomar esses contextos, e esses simbolismos e essas palavras de maneira mais correta. Então é João imersor com a purificação, que é o serviço que ele faz. Vamos ali em Lucas, no capítulo 3. Ali. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia, interessante, né? Presidente, tetrarca, todos de pé diante do Eterno, todos de pé diante do Eterno, de acordo com Deuteronômio 29. E seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Elohim a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando a purificação de arrependimento, a purificação baseada no arrependimento para o perdão dos pecados. Então o que ele está falando? Se arrependam dos seus pecados, conheçam os mandamentos e confessem os seus pecados. Estamos de pé diante do Eterno nesse momento, fazendo exatamente isso aqui, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Eterno, endireitai as suas veredas. Aqui a responsabilidade de todos: preparar o caminho para que o judeu volte a fazer a sua atividade, aquele que não tem a palavra, o estrangeiro, esteja de pé diante do Eterno, confessando os seus pecados e se purificando nas águas, né? Versículo 5: todo o vale se encherá e se abaixará, todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará. Ou seja, aquele estrangeiro ou aquele que tem a palavra, mas não estava cumprindo com a palavra, vai entrar no prumo, vai se endireitar,
e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Elohim, que é aquilo que está sendo chamado ali do Salmo 95. Versículo 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para se purificar por ele, para ser purificada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Aqui ele estava falando, você já se arrependeu dos seus pecados para purificar as suas vestes, para se purificar? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Elohim suscitar filhos a Abraão. Também de acordo com Deuteronômio 29, que diz que não se levante um e fale: eu com meu próprio pensamento estou purificado diante do Eterno. Não é assim. Que é uma conduta embriagada, você achar que pelo seu próprio entendimento, sem conhecer e cumprir os mandamentos, se você vai ter suas vestes purificadas, ou você vai ter condição de descer as águas para purificar suas vestes, em linha ali com Deuteronômio 29, e também, versículo 9, e também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Ou seja, aqui está falando, a árvore vai dar fruto, mas se o fruto não for bom, vai cortar e vai ser levado ao fogo. E a multidão o interrogava dizendo: que faremos, pois? Versículo 11, respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Ou seja, se preocupa com a causa do necessitado. Você teve o seu ciclo renovado, então leva a palavra do Eterno, porque você, pelos seus pecados, todos nós, pelos nossos pecados, era para termos já sido ceifados, lançados no fogo, mas tivemos, pela misericórdia do Eterno, a oportunidade de ter um ciclo renovado. Ou seja, temos mais uma oportunidade de confessar os pecados e de falar àqueles da misericórdia do Eterno, que não ceifou a nossa vida. É isso, vá lá, leva a túnica àquele que não tem, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Não está sendo renovado o seu ciclo para você folgar ou para você viver no regalo, mas é para você servir. Versículo 11, e chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado, ou seja, faça de acordo com o que você precisa fazer. E uns soldados, ou seja, maiorais, cobrador de impostos, soldados, juízes, todos de pé diante do Eterno. E os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, não aceite suborno para julgar de maneira enganosa aquele que é fraco, aquele que é desprovido, e nem também passar a mão na cabeça daquele que é forte. E estando o povo em expectação, ou seja, de pé, esperando, e pensando todos de João em seus corações, se porventura era o Machia, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, purifico-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos purificará com o Espírito Santo e com fogo. É aquela circuncisão do coração que o Eterno promete lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, versículo 8. Esse é o link precioso que temos. A responsabilidade de confessar as nossas falhas e de aceitar a nossa condição de imperfeito e o mal que acontece conosco é nossa, assumindo os nossos pecados e confessando a eles e dizendo: não faremos mais. E aí você se purifica nas águas. E aí o segundo passo é do Eterno, é uma purificação: vou circuncidar os seus corações. É o que diz lá em Deuteronômio 30, que nós iremos lá. Ele tem a pá na sua mão, ele, o rei Messias, tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira, não permitirá sujeira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga.
assim também, admoestando muitas outras coisas, ensinava ao povo. Aqui ele era um profeta, e ali ele estava fazendo um papel de sacerdote, ensinando ao povo que precisa ser feito, de pé. É essa situação que o povo estava ali. E é a mesma situação que nós temos hoje. E é a mesma situação da festa de Rosh Hashanah. Aqui se percebe a relação íntima com a purificação, realizada por João Imersor, que vinha como consequência da Techuvá, ou seja, é uma ação iniciada por nós, de aderir ao Eterno, com o arrependimento, com o retorno, a Techuvá, uma ação individual, e a purificação realizada a partir do Rei Messias, que representa a remoção de todo o mal que nos impede de amar ao Eterno com sinceridade. E isso está lá em Deuteronômio 30. Vamos lá, Deuteronômio 30, na porção Nitzavim, essa pequena porção de 2 capítulos, que tem uma quantidade de ensinamento que não cabe num Shabat só para a gente aprender. Deuteronômio capítulo 30, Leomar já foi ali hoje, mas a gente precisa retornar para completar essa ideia. Versículo 1: E será que, sobrevindo-te todas essas coisas, aqui o Eterno, no capítulo 29, ele estava falando sobre justamente o pecado que é oculto ou o pecado que é revelado, e aquele pecado que é intencional. E aí ele vai falar que vai espalhar seu povo por toda a terra, vai julgar e vai espalhar seu povo por toda a terra, que é exatamente o que aconteceu. E será que, sobrevindo-te todas essas coisas, todas essas consequências pelos maus feitos, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Eterno teu Elohim, e se retornar ao Eterno teu Elohim, e ouvir, aqui está escrito deres ouvidos, no original está e ouvir, porque aqui você abre, quando você volta, retorna para o Eterno, você abre a capacidade de ouvir a voz do Eterno, conforme a tudo o que eu tenho ordenado hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, ou seja, retornar com sinceridade, como o Leomar falou pela manhã, e com toda a tua alma. Versículo 3: Então o Eterno, teu Elohim, te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Eterno teu Elohim. Ou seja, você vai voltar a sua terra, a tomar posse da sua terra, e fazer com que ela produza o fruto que é para ela produzir, e você vai conseguir juntar toda a criação para louvar o Eterno ali. Versículo 4: Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Eterno teu Elohim, e te tomará dali. Qual é a ação? Até aqui, o que você precisou fazer foi o arrependimento. O que você precisou fazer foi a confissão. O que você precisou fazer foi retornar de pé diante do juiz. Se você fizer isso de todo o coração, o Eterno vai começar a fazer o quê? Resolver as suas doenças, resolver as suas dificuldades, resolver os seus problemas de pensamento, resolver os seus problemas familiares, porque Ele vai abrandar o seu coração por conta dos seus atos de justiça e da adesão ao Eterno. Mas precisa se arrepender de verdade. Versículo 5: E o Eterno teu Elohim te trará à terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Ou seja, cumprindo com as promessas que foram feitas em Abraão. Versículo 6: E o Eterno teu Elohim circuncidará, olha aí, o Eterno seu Elohim circuncidará o teu coração e o coração da sua descendência, para amares ao Eterno teu Elohim com todo o coração e com toda a sua alma, para que vivas. Aqui o ensinamento judaico diz respeito a essa circuncisão do coração, é a remoção de todas as coisas que nos impede de adorar ao Eterno com sinceridade completa. Com sinceridade completa, porque nessa situação aqui, o Eterno precisa fazer uma intervenção. Por quê?
o coração do homem é falho, é desejoso do mal. Nós sabemos que nós nos arrependemos, caímos, levantamos, mas no nosso interior ainda há maldade, pensamentos maus, falta de paciência, falta de amor para com o próximo, né? E o Eterno remove esse desejo. A circuncisão do coração é isso, é esse desejo que impede você de ter essa relação com o Eterno. Então, é um trabalho seu, porque você iniciou nessa caminhada, e é um trabalho do Eterno, cumprindo essas promessas que Ele colocou. Então é essa misericórdia que a gente precisa anunciar. E o Eterno, versículo 7, teu Elohim porá todas essas maldições sobre os teus inimigos, e sobre os que te odiarem, e te perseguirem. Retornarás, pois, e darás ouvidos, e ouvirá a voz do Eterno, cumprirás todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno. E o Eterno, teu Elohim, te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto... Aí, o Salmo 95, o clamor, a convocação de toda a criação para louvar ao Eterno. O fruto dos teus animais, o fruto da tua terra, para o teu bem, porquanto o Eterno tornará a alegrar-se em ti, para te fazer bem, como se alegrou em seus pais. Quando ouvires a voz do Eterno teu Elohim, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da Torá, quando retornar ao Eterno teu Elohim com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, é um casamento com o Eterno, que se vê cumprido no retorno do Rei Messias, o Rei Machia, que vai realizar essas coisas. Enquanto nós estamos confessando os pecados, confessando o nosso arrependimento, Ele vem purificar as nossas almas, as nossas vestes, e limpando os nossos corações. E toda essa situação de água desemboca aonde? Lá na festa de Sucote. Toda a situação das águas desemboca lá na festa de Sucote. Por isso a festa de Sucote, ela é a festa profética do retorno do Rei Messias, que vai tomar todo o povo de Israel, todo o nosso povo, para louvar ao nome dele, em descanso, aí sim, num descanso eterno. Por isso que ele comenta ali no Salmo 95, a questão das águas de Meribá. Sim. Ele comenta ali no Salmo 95 sobre a questão das águas de Meribá, porque ali até então o povo estava com o coração duro, enrijecido. Então ele questiona, ele toca nesse ponto por causa das águas. Se nós tivermos o comportamento mais para as águas de Meribá do que para as águas de Sucote, das águas de tabernáculos, a gente não vai ter um casamento, uma relação próxima com o Eterno. Então, para que estamos de pé em Rosh Hashanah, naquela sensação de expectativa, esperando o juízo do Eterno? Estamos de pé, aqui os nossos frutos, aqui o que nós fizemos nesse ciclo, fruto daquilo que já aprendemos nos ciclos anteriores e o que nós conseguimos fazer agora nesse ciclo. O Senhor nos dá a oportunidade de renovar o nosso ciclo para que possamos caminhar mais uma vez. Essa é a expectativa. Essa é a expectativa. E aí, o nosso serviço é anunciar isso. Léo, então, foi por isso que ele nos chama a atenção, que nós precisamos reconhecer o reconhecimento, que é a gratidão. Que às vezes a gente pega, abandona o serviço, sai. Eu estou falando a gente porque eu me incluo no corpo, sim, né? Eu sou responsável por isso, abandono, bora, e não ir lá por aí. Então, quando fala que nós precisamos reconhecer com gratidão, que juridicamente é admitir uma obrigação, é admitir que você firmou um pacto com ele de obrigação, então que você cumpra. Porque como é que nós vamos chegar nas águas, em tabernáculos, se não passarmos por toda essa questão de... Você vê muita movimentação cristã celebrando apenas a festa dos tabernáculos. Sim, sim. Mas não passou por essa admissão de obrigação, de arrepender-se, de entrar em toda essa questão
que nós entramos agora em Rosh Hashanah até chegar nas águas. Foi por isso que ele chamou a atenção da gente, porque muitos não pensam assim, abandonam as coisas, deixam de fazer, entendeu? Larga para lá, de qualquer jeito. Como se a situação já tivesse concluída, né? Isso, está sob tensão aí a nota musical, né? Isso aí. Essa é a situação que nós estamos agora. Nós estamos sob tensão do juízo, ou seja, com temor, mas nos apresentamos diante do Eterno com essa responsabilidade de reconhecer o que foi feito por nós durante todo esse ciclo, e aí esperando o quê? Que possamos passar por esse juízo para ter uma alegria completa em Sukkot. E aonde que estão as águas, né? As águas remetem à festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos, festa das cabanas, 15 de Tishrei. Aí sim, uma festa de alegria completa diante do Eterno, completa. Essa que nós vamos festejar aqui, ela é completa, mas ainda assim limitada, porque nós estamos na nossa peregrinação. Mas ela é completa na função profética que ela tem, porque a festa de tabernáculos, ela diz respeito ao Rei Messias que voltará. É uma situação onde todas as nações subirão a Jerusalém para lavar as suas vestes nas águas, né, que brotarem de Jerusalém, dentro do templo, para que possa se colocar diante do Eterno, depois desse julgamento, e possamos estar numa situação de não tensão, mas de Shabat, de relaxamento, de descanso diante do Eterno. É essa harmonia que o Eterno está tocando para a humanidade. A festa de Sukkot, ela traz em si a profecia do Rei Messias que habitará no meio de nós, no nosso seio, num período em que estaremos sob o reinado messiânico e sustentado pelo Rei. Por isso, a alegria. Então, ela remete a isso. Então, Rosh Hashanah, ele é o período que nós estamos agora, em tensão daquele juízo da era messiânica que está às portas. E aí, na era messiânica, aí nós estaremos com o cumprimento do simbolismo máximo da festa de tabernáculos, e aí sim, num descanso diante do Eterno. É porque Rosh Hashanah e Yom Kippur é uma festa extremamente individual. Por mais que a gente se reúna na casa, eu não tenho direito a olhar para ele, olho para mim, sim, com Adonai. Por isso que você falou, é parcial. Que falou com a gente de contido. Por quê? Como é que eu vou me alegrar num julgamento de Adonai, sendo aprovado, óbvio, né? Se o meu irmão ao lado não. Sim. A alegria ela é plena em Sukkot, porque Sukkot fala de uma condição coletiva de alegria após individualmente cada um ter sido sancionado em Rosh Hashanah e Yom Kippur, porque o reino do Messias é para todos, não é para um só. Por isso que a festa que fala do reinado messiânico não é Rosh Hashanah e Yom Kippur, no sentido de que a sanção é pessoal. E a gente vai ao Salmo 49, né? Ninguém pode remir ao teu irmão, porque se fosse a alma dele custaria muito caro. Por que isso? Porque quando nós vamos a Sukkot, nós elevamos 4 elementos, 4 tipos de seres humanos que nós convivemos e plantamos num ciclo. Nós temos que nos enxergar como um dos 4, mas toda a humanidade é convocada a se encontrar dentro de um dos 4. Por isso ela é plena, porque o Messias vem reinar para todos, não para um só. Você não pode estar alegre na minha derrota. Eu posso estar alegre na sua derrota. Mas quando nós estamos todos alegres pela nossa vitória, o reinado messiânico ele vem e ele contempla tudo isso, né, que nós aguardamos no final do ciclo. E esse simbolismo de Sukkot não é invenção da nossa cabeça, são ensinos dos nossos pais. Esse simbolismo messiânico, a fé nossa, junto com a fé dos nossos pais, a adesão que nós temos ao Eterno, é a mesma. Todos cremos no Messias. Todos cremos no Messias. Então nós temos que nos reunir em volta daquilo que nos agrega, né? A festa de Sukkot é a terceira festa de peregrinação. Primeira, Pessa. Segunda, Shavuot, né? Semanas. Terceira, Sukkot.
Então são 3 festas, grandes festas de peregrinação. Existem as outras festas, festividades, né, e eventos, mas essas são as 3 festas de peregrinação onde se precisava caminhar para Jerusalém. Se precisa, né, voltar a Jerusalém, hoje nos nossos corações, mas precisa voltar a Jerusalém, marcando a simetria entre a virada do dia 14 para 15 de Nissan, lá em Pessa, Páscoa, para 15 de Tishrei, lá em Sukkot. Então aqui está se findando esse ciclo de festividades, perfazendo as 3 grandes festas agrícolas. E aí o que nós oramos no Shema: somos um povo agrícola que depende das chuvas, das águas. E essas águas, elas caem mediante obediência. Mediante obediência. A chuva que é do seu tempo e a chuva que é serôdia, depois do seu tempo. Nesta última festa, a festa de Sukkot, era executada o que os nossos pais chamam também de colheita da água. A colheita da água. O sumo sacerdote saía com um recipiente grande de ouro lá do templo e caminhava do templo até o tanque de Siloé, pelo caminho dos peregrinos, aqueles que estão subindo para Jerusalém, para as 3 festas de peregrinação. Então ele descia do templo, voltava pelo caminho dos peregrinos até o tanque de Siloé, para colher a água lá do tanque de Siloé, que era feita como libação em um reservatório lá dentro do templo, com um reservatório de ouro. Ele saía do templo, passava pelo caminho dos peregrinos de manhã em Sukkot, enchia com a água no tanque de Siloé, voltava para o templo e derramava dentro do templo, num tanque apropriado, aquela água. Das águas correntes. A festa das águas correntes. A casa das águas correntes. Isso aí. Esse serviço ocorria pela manhã em Sukkot, e o nome era Nisur Hamaim, derramar das águas. Então, e são essas as águas da purificação das nossas vestes, para nos colocarmos diante do Rei Messias e diante do Juiz de toda a terra, para que possamos nos apresentar nas bodas junto com o Cordeiro. E aí isso está junto com o profeta Isaías, né? O nosso serviço consiste em que mais pessoas cheguem às águas da promessa. Então, nós temos que anunciar as palavras que João Batista anunciou: arrependa-se dos seus pecados. Assim, entre nós também, mas as outras pessoas, que é a proclamação do nome do Eterno, seu mandamento, a proclamação do retorno do Rei Messias, que ele está vindo. É o nosso compromisso. Se você vai ter o seu ciclo renovado, e eu espero que tenha, é para isso, é para anunciar o retorno do Mashiach, é para anunciar a necessidade do arrependimento dos seus pecados. Eu vou no 12, mas a gente pode ir no 14 também, porque o 12 remete exatamente às águas que correm. Então, essa que é a função. Vamos lá em Isaías 12. Não sei se os músicos estão todos aqui para ouvir. Por isso que as portas, Priscila, fecharam todas para celebrar o ruído das águas que correm dentro de casa, dentro do teatro ou aqui dentro. Tem que ir para a rua, porque o clamor daquela senhora do Parque Moscoso, o Parque Moscoso faz parte do centro da cidade de Vitória. Sim, sim. E onde estão vocês? Então venha nos trazer, por isso que o ruído foi lá para o Moscoso. Eu falei, a Vanessa falou assim, não, eu já consegui, eu não sei o que no teatro. Eu falei, Vanessa, vai perguntar ao Eterno se ele quer isso aí lá no teatro. Até à tarde você precisa ter essa resposta. Você vê que não deu resposta. E se a gente lembrar bem, Léo, quando o Eterno nos deu ruídos, entendimento da festa da casa das águas que correm, nasce ao 8º dia de Sukkot, que é o dia do grande clamor pelas águas, né? O povo judeu em Sukkot, ele para o 8º dia e diz, faz chover para que no próximo ciclo eu tenha condição de colher.
Ora, ele nos dá o ruídos no primeiro ano como uma meta de nós celebrarmos no teatro o 8º dia de Sukkot. Mas aconteceram problemas que na época nos impediram de fazer essa celebração. Então, no 8º dia não, nós não conseguimos botar no 8º dia por causa do problema do teatro. O teatro, a data não casava. Então, talvez para o próximo ciclo, o 8º dia de Sukkot seja a forma de irmos a público para convocar todos para estarem de pé diante de Adonai, celebrando uma festa a qual a própria Fafi disse, está faltando mais música judaica. Ou seja, não era pelo meio que nós no passado achávamos que adentraríamos ao coração da cidade, mas hoje a cidade nos quer na rua, na praça, para que todos tenham acesso. Se vão subir ou não vão subir, como você falou, é uma peregrinação individual. E os rabinos falam que quem não viu o júbilo da festa de Sukkot, nessa retirada das águas, não sabe o que é júbilo. Não sabe o que é júbilo. Não tem a noção do que é alegria e felicidade de poder tirar aquelas águas. Depois de ter passado pelo julgamento, depois de ter passado por Yom Kippur, você vai colher aquelas águas ali e derramar com alegria no templo. Isaías, no capítulo 12, diz assim, é um capítulo pequeno que fala exatamente sobre esse período. E dirás naquele dia, graças te dou ao Eterno, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas, igual ao Salmo 118. Apesar do Eterno estar nos punindo muito, Ele não nos entregou à morte. E se Ele não nos entregou à morte, é porque a gente precisa continuar trabalhando. Do contrário, a gente tinha morrido. Versículo 2: Eis que Elohim é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o eterno Elohim é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Oramos isso todo o Shabat, né? E vós, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Eterno, invocai o seu nome, fazei notórios seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Eterno, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. O Shaftemaim Bessasson, Mimaineha Yeshua, Shaftemaim Bessasson, Mimaineha Yeshua, Mai, O Maim Bessasson, Mai, O Maim Bessasson, Hey, Mai, Bessasson, Mai, Bessasson. Com alegria tireis água das fontes da salvação, com alegria tireis águas das fontes da salvação. Mai, O Maim Bessasson, Mai, O Maim Bessasson, Hey, Mai, Bessasson, Mai, Bessasson. Amém. Nós estamos aqui aguardando de pé que sejamos aprovados para mais um ciclo de trabalho diante do Eterno e uma alegria completa, mesmo que ainda momentânea, na festa de Sukkot, para que possamos ter águas para lavar as nossas vestes e possamos conclamar toda a cidade para também lavar as suas vestes nas águas. Amém? É o aperfeiçoamento, né, do ciclo, né? Isso aí. Isso. Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, glorificado seja o Senhor. Obrigado pelo seu Shabat, pela palavra de esperança, pela alegria do seu Shabat, dos seus mandamentos e da revelação do seu amor por nós, ó Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, convença a cada um de nós para estarmos de pé. Mesmo, ó Pai, que sejamos ainda em alguns pontos, em alguns quesitos reprovados, ó Pai, possamos estar de pé, mantendo, ó Pai, a adesão no Senhor, com alegria, assumindo as nossas responsabilidades e com um serviço renovado diante, ó Pai, do Senhor, para aquele que não tem nada preparado para si.
Glorificado seja o Senhor, que o Senhor possa nos conduzir a uma festa harmoniosa, não somente aqui dentro, mas também fora, ó Pai, dessa casa, com harmonia com os nossos vizinhos, com toda a cidade, na festa, ó Pai, de Rosh Hashanah, que faremos amanhã, no virar do dia, e também, ó Pai, para as outras festividades que estão se aproximando. Glorificado seja o Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach.